S. Jordan sempre tinha sido um adolescente exemplar. Era bom estudante, destacava-se nos esportes e participava ativamente dos programas da igreja relacionados à juventude. Agora, porém, estava chorando em meu consultório. Eu o conhecia desde que nascerá, mas nunca o tinha visto tão emocionalmente abalado. Ele começou falando devagar, tentando segurar as lágrimas. Estraguei tudo. Fiz uma confusão que acabou com minha vida inteira. O que eu queria mesmo era morrer. Você quer conversar comigo sobre esse problema? Perguntei. Jordan ficou olhando para o chão e começou a contar. Tudo começou no ano passado. Conheci uma garota na escola. Sabia que não deveria começar a namorá-la, mas ela era tão bonita. Comecei a acompanhá-la até sua casa depois da escola. Descobri que o pai havia abandonado a família 4 anos antes, e a mãe não chegava em casa do trabalho antes das 6 da noite. No início, só estudávamos juntos e conversávamos. Depois, começamos a nos acariciar, e não demorou muito para começarmos a fazer sexo. Eu sabia que aquilo não estava certo, mas tentei tomar cuidado. Mesmo assim, ela engravidou, e na semana passada fez um aborto. O corpo inteiro de Jordan tremia. Chorava muito, a ponto de molhar a roupa com as lágrimas que escorriam de suas faces. 1 minuto depois, ele voltou a falar. Decepcionei meus pais. Decepcionei meu Deus. Decepcionei aquela garota. E eu mesmo fiquei decepcionado com o que fiz. O que eu queria mesmo era morrer. Jordan era muito jovem, mas suficientemente sábio para compreender que precisava de ajuda. Durante o período de 1 ano, eu o atendi regularmente. Quando ele assumiu a responsabilidade e pediu desculpas aos pais, aquela jovem e à mãe dela. Também o vi chorando, reconhecendo diante de Deus que havia cometido um pecado e pedindo perdão divino. Ao final daquele ano de aconselhamento, àquela altura ele estava no 1º ano da faculdade, Jordan me disse, acho que ainda há um pedido de perdão que não fiz. E qual é? Perguntei. Acho que preciso pedir desculpas a mim mesmo. Isso é muito interessante. Por que você acha isso? Continuo me martirizando pelo que aconteceu, ele explicou. Ainda fico relembrando o que fiz e me sentindo mal por causa disso. Acho que até hoje ainda não consegui me perdoar. Ao que parece, todas as outras pessoas já me perdoaram, mas eu mesmo ainda não o fiz. Talvez só consiga fazer isso quando pedir desculpas a mim mesmo. Achou que você está coberto de razão, opinei. Por que não pensamos numa maneira de formular esse pedido de desculpas? O que você gostaria de dizer a si mesmo? Jordan começou a falar e eu, a escrever, gostaria de me dizer que cometi um erro. E não foi um errinho besta, eu fiz uma besteira muito grande. Queria me dizer como me sinto mal sobre tudo o que aconteceu e como me arrependo do que fiz. Gostaria de falar que aprendi minha lição, e que me manterei sexualmente puro a partir de agora até o dia em que me casar. Queria me dar a liberdade de ser feliz novamente. Gostaria de me pedir perdão e ajuda para fazer minha vida cada vez melhor no futuro. Escrevi muito rápido para não deixar passar nenhuma das palavras de Jordan. Me dê só um tempinho, pedi. Virei-me na direção do computador e digitei o pedido de perdão de Jordan, devidamente identificado com o nome dele. Imprimi uma cópia, entreguei nas mãos do rapaz e disse, quero que você fique na frente do espelho e faça esse pedido de perdão a si mesmo. Ouvi e vi quando Jordan leu aquela declaração. Aqui estão as palavras que ele pronunciou, Jordan, quero dizer a você que cometi um erro. E não foi um errinho besta, eu fiz uma besteira muito grande. Jordan, quero dizer a você como me sinto mal sobre tudo o que aconteceu e como me arrependo do que fiz e gostaria de lhe dizer que aprendi minha lição, e que me manterei sexualmente puro a partir de agora até o dia em que me casar. Quero me dar a liberdade de ser feliz novamente. Por fim, Jordan, quero lhe pedir perdão e sua ajuda para fazer minha vida cada vez melhor no futuro. Quando Jordan voltou a olhar para mim,
eu disse, vá em frente, leia a última frase. Ele continuou, J. Jordan, como acredito que se o pedido de desculpas é sincero, escolho perdoá-lo. As lágrimas corriam por sua face quando ele se virou para mim e nos abraçamos. Por um minuto, embora choramos, emocionados pelo clima de perdão. Jordan terminou a faculdade, casou e hoje em dia tem a própria família. Anos depois daquele período de aconselhamento, ele me disse, a parte mais significativa de minha jornada foi o dia em que pedi desculpas a mim mesmo e me perdoei. Não acho que conseguiria ser feliz se não tivesse feito aquilo. Como conselheiro, aprendi, a partir da experiência de Jordan em primeira mão, o grande poder que há em se perdoar. Quem somos e quem queremos ser por que pedir perdão a si mesmo? De maneira geral, você o faz pelo mesmo motivo que se desculpa com os outros, pelo desejo de restaurar um relacionamento. Quando se pede perdão a alguém, espera-se que essa iniciativa remova a barreira entre as duas partes, de maneira que o relacionamento continue a se desenvolver. Ao pedir perdão a si mesmo, você procura remover o desequilíbrio emocional entre a pessoa que deseja ser, o eu ideal, e aquela que é de fato, o eu real. Quanto maior a distância entre o eu ideal e o eu real, maior será a intensidade do distúrbio emocional interno. Estar em paz consigo é um estado que só ocorre quando a distância entre o eu ideal e o eu real desaparece. Pedir perdão a si mesmo, e, consequentemente, receber esse perdão, é uma maneira de acabar com essa distância. Às vezes, a ansiedade tem sua origem quando a pessoa percebe a incapacidade de viver de acordo com determinados padrões morais. Era esse o caso de Jordan. Ele havia se comprometido a manter a pureza sexual até o dia do casamento. Sabia que não se tratava de um padrão moral adotado por todos os adolescentes, mas, para ele, era uma questão de ordem espiritual. Acreditava que era o desejo de Deus, e tinha intenção de seguir esse princípio. Quando conscientemente violou os padrões morais que havia assimilado, foi tomado por ansiedade e culpa. Para Jordan, a distância entre o eu ideal e o eu real era imensa. Seus pedidos de desculpas a outras pessoas foram importantes para restaurar os relacionamentos, mas até pedir perdão a si mesmo, ainda não havia encontrado a paz interior. As falhas morais acontecem de várias maneiras. Neil era um homem de 45 anos que tinha 2 filhos. Havia ensinado os meninos desde pequenos a falar sempre a verdade. Para ele, a integridade era um valor moral muito elevado, e queria que seus filhos aprendessem a não mentir. Certa vez, porém, ao preencher o formulário do imposto de renda, ele esticou a verdade para que pudesse ter uma dedução maior. Na época, parecia uma bobagem sem maiores consequências. Contudo, durante a semana seguinte, Neil passou a ter maus pressentimentos em relação ao que havia feito. Só conseguiu voltar a um estado de equilíbrio emocional depois de preencher um formulário de correção do imposto de renda, pedir desculpas a si mesmo e conceder-se o perdão. Roubar, mentir, enganar e praticar imoralidade sexual são exemplos de quebra de padrões morais que podem levar à culpa e à ansiedade. Pedir desculpas aos outros pode promover restauração nos relacionamentos, mas só quando a pessoa se perdoa é que remove a sensação de ansiedade e recupera a paz de espírito. Quando sentimos que agimos mal, a imagem que fazemos a nosso respeito é prejudicada, embora nosso comportamento possa nem ter sido imoral ou mesmo muito importante. Lamentamos por não ter sido mais maduros e nos martirizamos por isso. Ellen, da Nova Inglaterra, me disse o seguinte: não acredito que eu tenha sido tão infantil. Fiz uma cena por causa de uma diferença na conta do restaurante. Tratei o garçom muito mal, e ainda chamei a atenção de todo mundo que eu estava nas outras mesas. Há várias semanas aquela cena não me sai da cabeça. Sempre achei que era uma pessoa reservada e respeitável, mas agora já não tenho tanta certeza disso. Ellen estava sofrendo porque sua autoestima havia sido muito prejudicada. A diferença entre o eu ideal e o eu real lhe causaram grande sofrimento. Ela precisava pedir perdão a si mesma. Ainda, o caso de Davis,
Um homem de negócios ambicioso que reagiu de maneira nada sábia a uma atitude de outro executivo da cidade. Ele me contou como estava se sentindo. É como se eu tivesse dado um tiro no pé. Pedi desculpas à pessoa envolvida, e até acho que ela me perdoou. Mas tenho medo de que aquilo que fiz afete meus negócios de aqui para frente, e por muito tempo. Estou tendo grande dificuldade em superar o que aconteceu e me motivar para tocar a vida. Já cheguei a pensar em mudar para outra cidade e recomeçar do zero. Davis lutava contra a opressão da ansiedade que aquela questão estava provocando, e essa sensação afetava sua maneira de tocar os negócios. Ele precisava pedir perdão a si mesmo para poder se concentrar no futuro, e não nos erros do passado. Quando um fracasso do passado provoca ansiedade, a solução não é tentar esquecer. Quanto mais se tenta tirar aquilo da cabeça, mais incomoda. A solução reside num pedido de desculpas à parte ofendida ou prejudicada para, em seguida, pedir perdão e perdoar a si mesmo. Raiva de si mesmo quando não conseguimos viver de acordo com o eu ideal. O que acontece dentro de nós é o mesmo que ocorre quando ofendemos ou prejudicamos os outros. Ficamos com raiva. Essa ira se volta contra a própria pessoa e costuma ser expressa por meio de implosão ou de explosão. Quando explodimos de raiva, geramos mais sofrimento e raiva nos outros, e com isso, prejudicamos nossos relacionamentos. Quando implodimos, expressamos essa raiva contra nós mesmos. Isso só pode se manifestar na forma de ofensas pessoais. Sou um estúpido, sou muito burra, nunca faço nada certo, nunca serei nada na vida. Essas são as atitudes próprias da raiva implosiva. Em casos extremos, ela pode se manifestar na forma de agressões ao próprio corpo. Cortar os pulsos, bater com a cabeça e puxar os cabelos são alguns exemplos. Não importa se a pessoa explode ou implode, a raiva nunca melhora uma situação. Em certo aspecto, a ira contra a si mesmo quando você sente que estragou tudo é normal. Mas eis a maneira positiva de processar essa raiva. Primeiro, admita que o que o fez foi insensato, errado ou prejudicial tanto para os outros quanto para você. Segundo, peça desculpas à pessoa ofendida na esperança de que a concederá o perdão. Terceiro, desculpe-se de maneira consciente com você mesmo e opte por conceder-se o perdão. Como faço isso? Pedir perdão a si mesmo exige uma conversa introspectiva. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, falar sozinho é sinal de doença mental. Isso está errado. Pessoas mentalmente saudáveis sempre falam sozinhas, é assim que se motivam, se orientam e se questionam. Algumas dessas conversas introspectivas acontecem em voz alta, outras, mentalmente em silêncio. Uma mulher que conheço disse, quando tenho um grande desafio diante de mim, sempre murmuro, repetidas vezes, você consegue fazer isso. Isso ajuda. Quando se trata de pedir desculpas a si mesmo, prefiro incentivar o paciente a fazê-lo em voz alta. Se você conhece sua linguagem do perdão primordial, então concentre-se no uso dela, mas inclua as outras 4 para formar uma espécie de crédito emocional. Na época em que fiz o aconselhamento de Jordan, ainda não havia descoberto as 5 linguagens do perdão. No entanto, vejo agora que ele fez um ótimo trabalho, usando as 5 linguagens consigo. Meu palpite é que a linguagem primordial de Jordan era a aceitação da responsabilidade. Digo isso porque ele começou a apresentar o pedido de desculpas dizendo, cometi um erro. E não foi um errinho besta, eu fiz uma besteira muito grande. Descobri que, quando as pessoas pedem desculpas, é muito comum começarem usando a própria linguagem do perdão primordial. Com isso, dizem aos outros o que esperam que eles façam quando as procurarem para se desculpar. Sugerimos que você coloque no papel seu pedido de desculpas antes de verbalizá-lo. Aqui está um resumo do pedido que Jordan fez a si mesmo. Removemos o nome dele e o substituímos por um espaço em branco para que você inclua o seu. Pode mudar a ordem das declarações, se desejar, assim como as palavras. Estamos oferecendo esse modelo apenas como uma maneira de ajudar você a tomar a iniciativa de escrever-se o pedido de desculpas.
Underline, 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 underline. Quero dizer a você que cometi um erro. E não foi um errinho besta, eu fiz uma besteira muito grande. Underline, 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 underline. Quero dizer a você como me sinto mal sobre tudo o que aconteceu e como me arrependo pelo que fiz. Gostaria de lhe dizer que aprendi minha lição, e que R.O. me dará a liberdade de ser feliz novamente. Por fim, quero lhe pedir perdão e sua ajuda para fazer minha vida cada vez melhor no futuro. Underline, 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 underline. Porque acredito na sinceridade de seu pedido de desculpas, escolho perdoar você. Vá em frente e coloque seu pedido de perdão no papel. Depois de fazer isso, nós o encorajamos a se colocar diante de um espelho, olhar nos próprios olhos, e em voz alta, pedir desculpas a si mesmo. Acreditamos que essa iniciativa é um passo importante no processo de restauração que proporcionará a paz interior. O que significa perdoar-se? Perdoar-se é como perdoar alguém que ofendeu ou prejudicou você. Isso significa deixar de guardar mágoa contra essa pessoa. Você aceita de volta em sua vida e fará o possível para continuar a desenvolver aquele relacionamento. O erro cometido deixou de ser uma barreira. Se um muro simbolizasse a ofensa ou o prejuízo que você sofreu, o perdão seria representado pela força que derruba esse muro. Ele permite que as duas pessoas voltem a interagir e use uma a outra de maneira compreensiva. Isso abre espaço para que voltem a trabalhar juntas, como se formassem um time. A mesma coisa vale quando falamos de perdoar a si mesmo. Em essência, perdoar-se é uma escolha. Sofremos pelo erro em que incorremos. Preferíamos não o ter cometido, mas a verdade é que aconteceu. Já nos desculpamos com outras pessoas possivelmente envolvidas no problema. Talvez tenhamos até buscado perdão de Deus e pedido desculpas a nós mesmos. Agora chegou a hora de se perdoar. Precisamos fazer essa opção. Não há nenhum benefício em expressar essa raiva contra si, seja de maneira explosiva, seja implosiva. Os dois comportamentos são destrutivos. Optar por se perdoar elimina a distância entre o eu ideal e o eu real. Quando nos perdoamos, estamos reafirmando nossos ideais mais elevados, admitindo nossas falhas e renovando o compromisso de viver de acordo com esses padrões. Depois de escrever seu pedido de desculpas, também incentivamos você a colocar no papel a concessão do perdão. Veja a seguir um modelo que pode ajudar a elaborar uma declaração pessoal, underline, 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 underline. O erro que você cometeu me criou grandes problemas. Por causa dele, a ansiedade tomou conta de mim. Mas ouvi seu pedido sincero de desculpas. Eu valorizo você. Portanto, escolho lhe conceder o perdão. Não vou mais guardar mágoas. Farei todo o possível para tornar seu futuro melhor. Pode contar com meu apoio. Vê-o dizer mais uma vez, underline, 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 eu perdoo você. Depois de escrever essa declaração, aconselhamos você a se colocar mais uma vez diante do espelho, olhar em seus olhos e verbalizar esse perdão em voz alta. Tal como acontece quando concedemos perdão a outras pessoas, o fato de perdoar a si mesmo não elimina todo o sofrimento nem as lembranças do erro cometido, assim como não apaga necessariamente todas as consequências do ato cometido. Por exemplo, se a pessoa mentiu ou roubou, é possível que precise enfrentar os resultados do comportamento ruim. O que o perdão faz é libertar o coração e a mente da escravidão imposta pelos erros do passado e abrir espaço para um futuro melhor. Anda com os erros agora você está em condições de mudar o curso de sua vida. Às vezes, as pessoas cometem o erro de tentar nunca mais pensar no fracasso. A verdade é que podemos aprender muito com os erros cometidos. Pergunte a si mesmo, quais foram os fatores que me levaram a fazer aquilo? São eles que deverão ser corrigidos. Por exemplo, se você passou a abusar do álcool ou das drogas, é possível que tenha se colocado numa situação que favoreceu essa dependência. No futuro, não deve permitir que isso só volte a ocorrer. Se o seu erro tem a ver com imoralidade sexual,
Então é melhor se afastar de qualquer coisa que incite a repetição desse comportamento. Além de poder aprender com os erros do passado, agora você também tem condições de dar passos afirmativos para tornar o futuro mais promissor. Isso pode significar novas leituras, participação em seminários, conversas com amigos ou aconselhamento. Isso tudo proporciona mais informações e orientações que nortearão seu futuro. Pedir perdão a si mesmo e optar por se perdoa possibilita sonhar com um futuro mais brilhante. Fale sobre o assunto porque às vezes parece mais fácil perdoar outras pessoas do que perdoar a si mesmo. Como você vê isso em sua vida? Compartilhe uma experiência em que você teve de dar passos afirmativos para superar um desafio. O que você acha da ideia de conversar consigo sobre o perdão a si mesmo? Isso lhe parece natural ou estranho? Como seu passado influencia seu modo de encarar esse conceito de conversar consigo mesmo?